Retornamos, caríssimo estudante, caríssimo professor, e agora para nós fazermos aí a nossa revisão. Bora verificar aí o que a gente viu nessa aula? Então fica atento aí, acompanha comigo no slide. Nossa aula agora é a aula de número 17.2 e nós falamos aí sobre a prática de atividade física e saúde no projeto de vida, correto? Maravilha! Nós tratamos aí sobre a problematização da atividade física e da saúde na juventude, dimensões da prática da atividade física na vida diária do jovem, cuidados em saúde e dicas para a inserção da atividade física no projeto de vida, práticas de atividades físicas que são acessíveis, como caminhadas e corridas, danças e ginásticas, esportes básicos e alternativos. Falamos ainda dos espaços e dos locais que são acessíveis para a prática da atividade física, como parques e praças, campos e quadras, pistas e ruas, além das academias ao ar livre. E aí, nós trouxemos aí uma reflexão, né, um entendimento de que quando a pessoa escolhe o sedentarismo, no caso aqui os jovens, né, nosso foco aqui maior, os jovens, eles esquecem que nós temos aí 3 dimensões que precisam estar em equilíbrio. Que dimensões são essas, prof? São as dimensões mental, física e social, certo? Elas precisam estar em equilíbrio, em harmonia, para que haja um bom funcionamento. Quando eu negligencio uma delas e acabo enfatizando outra, eu acabo tendo uma influência negativa nas demais. Então, eu tenho que ter esse cuidado, porque o prejudicado serei eu, né? A prejudicada será a minha saúde por conta dessa falta de equilíbrio, certo? Evitar o mínimo possível esse comportamento sedentário. Nós trouxemos aqui também o grupo etário entre 5 a 18 anos, certo? Que deve aí completar diariamente, no mínimo, 60 minutos, tá? Diariamente 60 minutos. Não necessariamente precisa ser consecutivos, tá? Pode ter inserção de atividade física aeróbia, de intensidade moderada até vigorosa. Então, nesse grupo entre 5 e 18 anos, pode-se inserir esse tipo de atividade, ok? Na prática, eles devem incorporar atividade de intensidade vigorosa que solicitem aí o sistema músculo-esquelético, como aí o tronco, os membros, né? E buscar melhorar a sua força, a sua resistência óssea, a sua flexibilidade. O ideal é pelo menos 3 vezes na semana e, se possível, mais vezes aí durante a semana com relação aos exercícios físicos. Procure, caríssimo estudante, ficar o mínimo de tempo possível com comportamento sedentário. Reduza esse seu tempo aí na frente das telas, sentado ou deitado, certo? A cada hora procure se movimentar aí pelo menos 5 minutinhos, né? Busque beber uma água, se hidratar bastante, faça um alongamento, faça uma caminhada, dance um pouquinho, se movimente, faça esse sangue circular, certo? Procure aí uma rotina para suas atividades da vida diária, organize o seu tempo para que você consiga dar conta de estudar, de praticar sua atividade física e ter momentos de relaxamento, né, gente? Por que não? E aí nós sintetizamos, aí nós fizemos esse resumão, vem aqui comigo, né, do que nós vimos aí na nossa aula. Vocês viram que tem muitos tópicos importantes, tem dúvidas? Volta lá no material, gente, tá? Faz suas anotações ao longo de cada explicação, faz o teu mapa mental, faz o teu esqueminha, faz o teu infográfico, cria, recria, preenche teu caderno de informações, que cada vez que você escreve, isso fica ali registrado no teu cérebro, né? Às vezes você nem precisa olhar o material porque você já tem aquela lembrança visual de que você registrou determinado fato.
E se porventura você esqueceu de alguma coisa ou ficou alguma dúvida, não tem problema, volta lá no teu material, naquilo que tu registrou de importante da aula, naquilo que te chamou a atenção e vamos aos estudos. E sucesso aí nas tuas avaliações, meus queridos. Sucesso! Vamos agora rodar a vinheta e vamos fazer aí a correção dos nossos exercícios. Bora lá? Muito bem, caríssimo estudante, muito bem, caríssimo professor. Agora é hora de saber se os nossos queridos estudantes conseguiram aí gabaritar todas as questões que foram propostas. Eu acredito que sim, se você prestou atenção na aula, você vai se dar super bem. São questões fáceis? São, mas é preciso atenção, senão elas vão se tornar um pouquinho mais difíceis. Mas sempre repassa lá o conteúdo, pesquisa, analisa, compara, não tem problema nenhum. Conhecimento nunca é demais, ok? Então, bora lá conferir aí o que a gente tem de questão. E nas nossas atividades de hoje, nossas questões, nós temos aqui a primeira. O que diz a primeira questão? Acompanha comigo na leitura. Olha só. Os níveis de inatividade física, eles cresceram ao redor do mundo, certo? Até aí, nada de novo. A gente já sabe disso. De acordo com as pesquisas sobre o sedentarismo, são motivos para a inatividade física. O que vai levar a essa inatividade física? Será que é a afirmativa 1, que diz que é a boa renda mensal? A 2, que é a violência e o crime nas áreas externas? A 3, que é a motivação e o tempo livre? A 4, o trânsito denso e a poluição do ar, ou ainda a 5, a falta de parques, calçadas e demais instalações. Me diz aí você, né, com relação à pesquisa, conforme aí o que a gente observa nas mídias de uma maneira geral, nas TVs, nos jornais, né, no que a gente conversa, quais são os motivos para as pessoas não realizarem aí a prática do exercício físico, da atividade física, sistematizada. Observa aí essas afirmativas e me diz aí. Vamos ver o que nós temos de possíveis respostas? Bora lá. Então, nós temos aí que entre as alternativas estão corretas na letra A 1 e a 2. Na letra B, a 1 e a 3. Na C, a 2, a 3 e a 4. A D, a 2, 4 e 5. E na E, 3, 4 e 5. E aí, dentro daquilo que a gente olhou agora há pouco, vou voltar para você ver aí, você relembrar. Boa renda mensal, violências e crimes nas áreas externas, motivação em tempo livre, trânsito denso e poluição do ar, falta de parques, calçadas e demais instalações. Observa aí e me fala. Quais dessas está correta? Se você marcou a letra... Letra D, você acertou a 2, a 4 e a 5. Porque os motivos de inatividade física que são apresentados aí estão relacionados às violências, né? Não tem segurança, o trânsito denso e a falta de parques, calçadas e demais instalações. Então, esses seriam os motivos aí para a inatividade física, segundo aí algumas pesquisas correlacionadas ao sedentarismo, certo? Então, nossa alternativa é a alternativa D, certo? Vamos para a segunda questão? Então, me acompanha aqui na leitura. Olha só, questão de número 2. As recomendações para a prática de atividade física resultam da aglutinação dos inúmeros documentos publicados para esse efeito por diversas entidades nacionais e internacionais, como é o caso da Organização Mundial da Saúde, a OMS, certo? As diretrizes baseiam-se em conceitos de frequência, duração, intensidade e o tipo de atividade física. Importante saber, certo? Agora, o que a prof quer? Quais são as recomendações básicas
da prática de atividade física para adolescentes. Quais são as recomendações? A prof enfatizou bastante ali perto no finalzinho da aula. Vamos ver se você prestou atenção. A letra A diz que deve completar aí diariamente, no mínimo, 60 minutos, não necessariamente consecutivos, de atividade física aeróbica de intensidade moderada a vigorosa. A alternativa B diz que devem acumular no mínimo 180 minutos de atividade física ao longo de cada dia, sempre num ambiente seguro e sob supervisão. Vamos ver a C? A alternativa C diz que devem tentar cumprir pelo menos 150 minutos de atividade física aeróbia de intensidade moderada ou 75 minutos de atividade física aeróbia de intensidade vigorosa ou uma combinação equivalente das duas anteriores. Na letra D, diz que devem acumular durante a semana no mínimo 150 minutos de atividade física aeróbia de intensidade moderada, tá? 30 minutos por dia, 5 vezes na semana, ou 75 de atividade física aeróbia de intensidade vigorosa, 25 minutos por dia, 3 vezes por semana, tá? E na letra E, diz que devem cumprir 190 minutos de atividade física intensa e no mínimo 4 vezes por semana entre esportes competitivos e musculação. Vocês prestaram atenção na pergunta? Sim. Olha lá, a pergunta, o questionamento era: quais são as recomendações básicas da prática da atividade física para adolescentes? E a prof trouxe lá um intervalinho. Você lembra qual foi? Pois é. Se você marcou a letra A, esta daqui você acertou, que fala de no mínimo 60 minutos diários, tá? Então, essa é a recomendação aí para adolescentes. Então, se você marcou a letra A, está corretíssimo, caríssimo estudante. Vamos para a questão de número 3. Bora lá, prof. Questão de número 3. Leiam comigo. Os índices de sedentarismo têm constituído uma grande preocupação da saúde pública mundial. Isso pode ser causado, entre outros fatores, pela falta de esclarecimento adequado sobre os efeitos decorrentes da prática de atividade física regular. Os índices de sedentarismo têm constituído uma grande preocupação da saúde pública mundial. Isso pode ser causado, entre outros fatores, pela falta de esclarecimento adequado sobre os efeitos decorrentes da prática de atividade física regular, certo? Então, os índices estão muito altos. Aí nós temos algumas afirmativas para analisar. Afirmativa 1. Prevenção e controle da hipertensão arterial e do diabetes mellitus tipo 2. Afirmativa 2. Aumento do índice de gordura corporal e colesterol. Afirmativa 3. Prevenção e controle da obesidade e da osteoporose. Afirmativa 4. Diminuição da capacidade cardiorrespiratória e pulmonar. Afirmativa 5. Prevenção e controle de sintomas depressivos e de ansiedade. Então, com relação a essa questão, o que a prof quer? Que você marque as alternativas que estão corretas. Letra A, apenas A1, B, A2, C, 1, 2 e 3, D, 2, 3 e 4 e E, 1, 3 e 5. Se você marcou a alternativa E, você acertou. Onde fala sobre o diabetes mellitus, né? Alternativa 1, 3 e 5. Vamos rever o que diz cada uma. A1, a prevenção do controle da hipertensão arterial e diabetes tipo 2. A3, a prevenção do controle da obesidade e da osteoporose. E a 5, a prevenção aí do controle de sintomas depressivos de ansiedade. Porque quando a gente tem a inserção da prática do exercício físico, nós não temos aí o aumento do índice de gordura. Nós não temos aí
a diminuição da capacidade cardiorrespiratória. Nós temos o inverso dessas duas expressões. O que diz aumento é diminuição do índice de gordura e colesterol, e o que diz diminuição é aumento dessa capacidade cardiorrespiratória, certo? Então, por isso que a alternativa correta é a letra E, tá bom? Então, se você marcou a letra E, você acertou aqui a nossa questão. E agora nós vamos para a nossa última questão, que fala o quê, prof? Olha lá. Pessoas saudáveis são livres de doenças, ansiedade e depressão. Assim, a atividade física estimula tanto a saúde física quanto a mental. De acordo com a Sociedade Internacional de Psicologia do Esporte e nos estudos realizados com crianças e adolescentes, desempenha uma importante função em relação à autoestima, certo? São benefícios da atividade física regular vigorosa para a dimensão psicológica. São benefícios da atividade física regular vigorosa para a dimensão psicológica. Então, nós temos aí, afirmativa 1, o estado aumentado de ansiedade. Afirmativa 2, o nível diminuído de depressão. Afirmativa 3, a redução em neurose e ansiedade. Afirmativa 4, o aumento do índice de estresse. E afirmativa 5, o aumento da autoestima. Então, vamos olhar aqui. Estado aumentado de ansiedade, a gente já tira, né? Nível diminuído de depressão, isso aqui é bacana. Redução da neurose e ansiedade, também é muito bom. Aumento dos índices de estresse, não, né, gente? E aumento da autoestima, muito bom. Então, nos resta aí como resposta 2, 3 e 5. Vamos ver se bate lá? Então, se você marcou aí entre as alternativas aí, a letra C, 2, 3 e 5, nós já sabemos que essa é a resposta correta, certo? Muito bem, essa foi bem fácil, né, gente? Um pouquinho de observação, entender o enredo e a gente consegue responder com facilidade essas questões. E aí, a prof traz aí um material complementar para essa aula que está no material... que está aí na pasta, né? Tem um material complementar, que é um artigo, para você ler um artigo sobre atividade física, saúde na infância e na adolescente. Um material muito rico, tá? Para você estar acompanhando. E aí, eu venho aqui contigo, olha aqui, vem aqui comigo. Muito bem. Leia com atenção, faz as tuas anotações, tá? E sucesso aí nas tuas avaliações, caríssimo estudante. Nessa nossa aula, como eu falei anteriormente, nós não temos aí a prática, é a nossa aula aí de número 17, mas logo a gente vai fazer a revisão aí de alguns temas, de algumas temáticas, alguns conteúdos importantes para revisão para a nossa avaliação, certo? Então já dá uma olhada aí no teu caderno, que tem muita coisa boa por lá, certo? Prof. Iris vai ficando por aqui mais uma vez, agradecendo aí a sua participação e a sua interação na aula. Obrigada. Tchau, tchau.